Professor, dentro da sua experiência, então, qual seria uma possível solução para o fim desse conflito? Ou é uma pergunta complexa, difícil de responder? Olha, a solução para o fim do conflito, ao meu ver, ela passa menos pela questão militar e mais pela questão política, né? Eu acho que enquanto não houver uma solução relacionada à existência de dois estados, como o Brasil tem defendido, né, historicamente, não vai haver uma solução. Inclusive, Israel pode eventualmente neutralizar o Hamas nesse momento, mas, por certo, se continuar uma situação digamos assim, de não haver uma autonomia, uma independência da Palestina, certamente a resistência dos palestinos ela prosseguirá, seja com Hamas, seja com outras organizações que poderão surgir, né? Aliás, esse é um outro aspecto, Renan, que a gente poderia aqui destacar, né? O problema do que eu chamaria da condução do domínio da narrativa, né? Ou seja, da questão informacional, né? Porque aqui a questão é o seguinte, se no primeiro momento, né, como eu tenho dito, houve uma imensa solidariedade mundial a Israel em função dos assassinatos, né, de 1.400 pessoas, na medida em que há uma desproporcionalidade na reação, como a gente estamos vendo com os cerca de 9.000 palestinos mortos, isso também tende a ter um peso importante na opinião pública internacional e, portanto, limitar cada vez mais essa própria manobra de Israel em relação à faixa de Gaza. E, professor, diante desse cenário que o senhor nos apresentou, dessas versões, né, que estão sendo apresentadas, das narrativas, como é que o senhor enxerga os dois aspectos, os palestinos e os israelenses, justificando as suas violências, seja para atacar ou seja para contra-atacar? Olha, isso também é bastante complexo, né? Se a gente falar dos dois lados, digamos assim. Do lado israelense, a gente tem visto nos últimos anos um predomínio, né, de forças políticas bastante hostis, né, a um acordo pacífico com os palestinos, né? Que é o caso da coalizão que sustenta o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Inclusive, o Netanyahu, é importante dizer, ele tinha uma forte contestação interna. Eu próprio tive a oportunidade de visitar Israel há cerca de 3, 4 meses atrás e me recordo das manifestações que haviam em Tel Aviv contra uma proposta de reforma do judiciário promovida pelo governo do Netanyahu. Então, já é um governo que, tanto do ponto de vista da questão palestina quanto da questão interna, tinha dificuldades. Por certo, a ação terrorista do Hamas fez surgir um governo, pelo menos provisoriamente, de união nacional em torno da figura do Netanyahu, né? Então, isso, em alguma medida, deu um certo fôlego ao governo do Netanyahu. Por outro lado, importante dizer também que, do lado palestino, né, há, inclusive, algumas reportagens interessantes que têm saído nos últimos dias, né, mostrando o seguinte, como a inação, né, da autoridade palestina para lograr o estabelecimento real de um Estado independente da Palestina, isso tem feito com que soluções mais radicais, inclusive o próprio apoio ao Hamas, cresça, inclusive entre os moradores da faixa da Cisjordânia, né? O que é também temerário, né? Do ponto de vista do objetivo que Israel tem hoje. Porque Israel hoje, o objetivo proclamado é conquistar uma segurança, né, para si mesmo, uma segurança expandida. Só que enquanto houver esse ressentimento, enquanto houver, digamos assim, essa situação de dificuldade, de opressão, né, dificilmente isso aí será logrado. Pode até ser logrado transitoriamente, como eu disse, do ponto de vista da neutralização do Hamas, mas reafirmo, do ponto de vista estrutural, a saída, eu não tenho dúvida que passa pelo estabelecimento dos dois estados. E só para eu entender um pouquinho, que acho que esse foi o ponto sensível que o senhor tocou, mesmo que o exército de Israel consiga atingir o principal alvo e o principal objetivo, que é bem claro, que é neutralizar o Hamas, qual seria o próximo passo? Israel controlar Gaza diante de um Hamas que, como o senhor acabou de mencionar, começa a ganhar força diante da população, diante ali de outros territórios, como por exemplo a Cisjordânia? Qual seria a maneira
correta, digamos assim, ou pelo menos qual seria a linha de raciocínio por parte de Israel? Olha, neutralizamos o Hamas, e agora? O que a gente faz? Olha, o que você me pergunta é sobre, digamos assim, a situação imediatamente posterior ao controle militar da faixa de Gaza, correto? Ou seja, depois que Israel conseguir efetivamente o domínio militar, né, o que também não será simples, né? A gente pode falar um pouco aqui também das dificuldades do ponto de vista militar. Agora, vamos pressupor uma premissa que Israel controlará militarmente a faixa de Gaza. Muito bem. Aí o que tem circulado, né, algumas interpretações, algumas opiniões aí nos últimos dias, né, sobre qual será o objetivo de Israel nessa fase de estabilização do território, né? Existem várias hipóteses, né, desde aquela que circulou, né, de um documento que circulou na mídia, dizendo que Israel pretenderia expurgar os palestinos de Gaza para o deserto do Sinai, né, e, portanto, estabelecer uma colonização sobre Gaza, ou seja, efetivamente incorporar a faixa de Gaza ao seu território. Essa é uma hipótese mais extremada que apareceu essa semana, como também a gente pode cogitar outras possibilidades, como, por exemplo, reestabelecer o domínio da autoridade palestina sobre a faixa de Gaza. Mas isso também não é simples, porque, como eu disse, hoje a moderação da autoridade palestina, do Fatah, como é enxergada, como é percebida pela parte majoritária, provavelmente, da população palestina, faz com que fosse um governo com grandes dificuldades políticas de manter a governança sobre o território, num quadro em que, como eu disse, aparentemente, a maioria da população palestina passa a ver em soluções radicais a única saída para o estabelecimento do seu Estado Nacional independente.